Bem-vindo, meu irmão, bem-vindo, minha irmã. É o nosso programa Magnífica. A gente tem certeza que você vai acompanhando e acompanhando. Você vai, assim, no certo sentido, formando conosco. Entenda esse momento em que a Academia Marial, ela procura partilhar ao máximo de tudo aquilo que para nós nos leva a Maria, e de Maria nos leva a Jesus, e de Jesus nos leva à Trindade, não é mesmo? E é assim, esse sonho imenso que nós temos de Deus, e um sonho muito maior ainda que Deus tem em relação a cada um de nós. E é tão bonito de perceber que ao longo da história da humanidade, né, com tudo que nós vemos de catástrofes, desgraças, guerras, esses heróis feitos apenas de violência, existe em todos os milênios, em todos os séculos, quase que escondidos na história, os nossos santos. Homens, mulheres, entende, que encheram o coração de Deus de alegria, de tal modo que Deus fala assim: valeu a pena criar o ser humano, valeu a pena ter enviado meu filho. A gente às vezes é meio pessimista, e eu acho que Deus é sempre o otimista. Ele basta olhar para Maria para dizer: que maravilha que eu criei o ser humano, que bom que essa criaturinha soube corresponder a todo o meu amor. E a gente tem o Frei Gilson, conversando com ele a partir de São Maximiliano Kolbe. Mais uma vez, bem-vindo, Frei Gilson. Muito obrigado, Padre Ulisses, obrigado, Academia Marial de Aparecida, o nosso programa Magnificat, e a todos aqueles que amam Nossa Senhora e reconhecem nela a Mãe do Senhor, a discípula fiel, e trilham com ela, né, os caminhos da fidelidade do discipulado ao Evangelho. É uma alegria estarmos aqui para conhecermos um pouco mais da vida de Kolbe, a sua obra, a milícia da Imaculada, a consagração, segundo o método de São Maximiliano Kolbe, e também o legado, a herança que São Maximiliano deixa para os nossos dias. Isso, Frei Gilson. Então, você sabe, eu vou confidenciar para você, nesses tempos que a gente está vivendo no Brasil, né? Eu estava até evitando falar em milícia da Imaculada. Eu falei: meu Deus do céu, vamos pensar que tem algo a ver com aquelas milícias criminosas do Rio de Janeiro, né? Mas o Kolbe existiu muito antes, e a milícia que ele trouxe é milícia de vida, não milícia de morte nem de violência, né? E isso é importante, mas vamos continuar conversando. Maximiliano Kolbe, mártir, mas um mártir que trazia no coração a presença da Imaculada Conceição, e realmente essa presença foi a grande inspiração da vida dele para ser um dos grandes missionários do século XX, né? Então, uma coisa que eu acho que você já nos falou, ele gostava demais da comunicação, né? E a primeira grande comunicação do século XX foi exatamente a imprensa. Eu acho que igual nossos missionários redentoristas, aliás, vieram para Aparecida exatamente quando nasceu o Kolbe, 1894. Eles vieram. A primeira coisa que fizeram foi fundar aí uma gráfica para fazer manual do devoto, santuário de Aparecida, né? Então a gente vê que eles tinham uma preocupação muito grande pela comunicação. Fale um pouquinho desses escritos, dessa herança escrita de São Maximiliano Kolbe, Frei Gilson. Padre Ulisses, sem dúvida, Kolbe tem essa ideia fixa, né? Conquistar o mundo inteiro. E como nós vamos conquistar o mundo inteiro? Ele diz: com todos os meios lícitos, cinema, rádio, TV. Nesse ano, nós celebramos 100 anos do Cavaleiro da Imaculada, a revista que ele fundou, uma das maiores tiragens da Europa na época, e que também ele custou a vida, porque os nazistas acreditavam que com essa revista, ele, como um grande formador de opinião, ele estava contra o sistema e o regime. O senhor tocou num ponto muito delicado e muito atual do legado de Kolbe. São Maximiliano Kolbe entrega a sua vida num tempo de totalitarismo, sim, num tempo de ditaduras, num tempo de uma ideologia de uma raça suprema. Então, os escritos de São Maximiliano Kolbe, primeiro é preciso dizer que ele escreveu muito sem ser escritor, e não escreveu de si em primeira mão. O que nós temos dos escritos de Kolbe, logo depois do seu martírio, por volta de 1947, os seus filhos espirituais, aqueles confrades que partilhavam do mesmo sonho, do mesmo ideal,
começam a recolher as suas cartas e os seus materiais e fazer uma edição mimeografada do Usum Privatum, né, para o uso interno. Já em 1949 a 52 saem duas edições ampliadas, ainda no mimeógrafo. Sim. De 1957 a 60, os freis Arnoldo e Inocêncio, eles que eram arquivistas de Nepokalano, a cidade da Imaculada na Polônia, já publicam 2 exemplares com essas cartas. Em 1966, prevendo a beatificação, que foi em 71, o provincial Lutoslau, padre Lutoslau, encarrega o frei Joaquim Bar de reunir tudo aquilo que tinha de coube. Mais de 150 pessoas participaram dessa empreitada, 1966. Imagina. 4 anos, né? E aí se reuniu. A gente tem que lembrar, padre Ulisses, que Kolbe escreveu em latim, em alemão, em polonês, em italiano e em japonês. Meu Deus do céu! E esse material estava esparramado, né? Por esses países, né? E então sai entre 1970 e 71 a primeira edição crítica dos escritos, primeiro compêndio desses escritos em 9 volumes datilografados. E é importante a gente perceber, veja bem, primeiro volume cartas, segundo volume cartas, terceiro volume cartas, quarto volume cartas. As cartas vão de 1912 a 1941. Depois vem artigos que ele escrevia para a revista Mariológica, né? O Miles, que é uma revista teológica de Mariologia. Depois, artigos, 2 volumes de artigos e 2 índices remissivos. Isso nos faz entender o quê? Kolbe tem uma correspondência epistolar muito intensa. Muitas cartas se perderam porque os ouvintes, né? Aqui eu lembro do nosso saudoso padre Vitor Coelho, que percorria o Brasil. Eu fico imaginando Kolbe, o que o padre Vitor foi para a devoção à Nossa Senhora Aparecida no Brasil, Kolbe foi na Polônia com a devoção à Imaculada. Então, ele respondia às cartas dos devotos, dos fiéis. Muitas dessas cartas se perderam. O próprio regime, quando invade a cidade da Imaculada, destrói, queima as barracas, os alojamentos, o convento, né? Então, muita coisa se perdeu. Mesmo assim, muita coisa se manteve. Então, esses escritos têm a sua primeira edição em 1970, 71 na Polônia e na Itália em 1975 a 78, em 3 volumes. É a primeira edição italiana dos escritos de São Maximiliano Kolbe, em 3 volumes. Depois disso, novos escritos apareceram e um dos grandes pesquisadores e organizadores da edição que chega ao Brasil agora é Frei Cristóforo Zambelli, que reúne todo esse material e faz a tradução da obra completa do polonês. Né? Estamos falando em 1997. Então, chega ao Brasil nesse ano de 2021, 80 anos do martírio de Kolbe, inédito, os escritos de Kolbe. Nós temos várias biografias no Brasil, Gino Giordani, pela Cidade Nova, até o padre Montagnese, redentorista, escreveu uma pequena biografia pela editora Santuário. Mas nós não tínhamos Kolbe por ele mesmo, padre Ulisses. Agora nós vamos poder ter nas mãos Kolbe por ele mesmo, suas cartas. E certamente a Academia Marial vai ter, né? Uma cópia de tudo isso, se Deus quiser. Com certeza, com certeza. Feito, pedido, aceito. Não, nós temos uma biblioteca maravilhosa aqui, entende? Que serve de pesquisa para muita gente. Faço questão que a gente tenha essa obra de Kolbe aqui. É uma maneira de fazer com que o seu pensamento continue ecoando, né? Então, para nós no Brasil, não só para a nossa ordem franciscana conventual, não só para os milites, né, os consagrados a Nossa Senhora, mas, como o senhor acabou de dizer, para toda a vida eclesial, para toda a reflexão mariológica, no Brasil, é um dom muito grande poder ter em língua portuguesa os escritos de Kolbe.
Sim, certamente. Então, e quando que vem, já está prevista a celebração? Como é que é? Então, Desses no dia 80 anos? 14 de agosto, nós celebramos os 80 anos do seu martírio. Sei. E no dia 14 de setembro, nós teremos, então, já disponível, né, na Milícia da Imaculada, depois vocês vão ver na tela ali o nosso site, à Sim. disposição, né? Tivemos o pré-lançamento, né? Você Uhum. pode obter 10% de desconto nesse pré-lançamento, e então nós teremos, né, uma coedição também com a Paulus, editora, então você vai poder ter acesso nas livrarias e também conosco na Milícia da Imaculada. Um agradecimento a Paulus, porque sem essa coedição, obras completas, é um trabalho muito custoso. Então, graças a essa parceria com a Paulus Editora, que foi possível trazer ao Brasil uma obra de 2.500 páginas. Nossa Senhora, que maravilha, viu? Mas então, vamos continuar falando, então, esse corpus que agora chega, que a Academia Marial, para a questão de ter isso aqui na sua biblioteca, né? Vamos nos debruçar um pouquinho mais a Mariologia de Coro, né? E eu gostaria que realmente pudesse colocar aquilo que no início você se referiu, quando na primeira conversa, bate-papo nosso. Não é uma Mariologia maximalista, eu diria assim, pouco que eu sei de Cobo, é uma Mariologia missionária, né? Uma Aí que Mariologia estamos. missionária. Eu acho que é muito importante perceber isso. Não se trata de se fixar numa devoção à Maria Santíssima ou à Imaculada Conceição, mas ter essa Imaculada Conceição como uma força missionária, como foi na vida de Kolbe, né? Sem dúvida, Padre Ulisses. Como eu acabei de dizer, Kolbe, ele não tem uma obra sistemática, né? O que nós temos dele são reflexões místicas. É a devoção à Imaculada vivida no seu dia a dia e que ele traduz nos seus escritos como a proposta de um caminho. Então, a Mariologia de Kolbe é nada mais do que como nós dizíamos antes, dentro né, da tradição viva franciscana, a Mariologia de Kolbe é essa afirmação do desígnio supremo de Deus manifestado na criação do ser humano por amor. Sim. Não é o pecado que leva à encarnação do Verbo, mas é o amor, como o senhor citava no nosso outro colóquio. Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é a plenitude de toda a criação. Então, a Mariologia de Kolbe parte desta revelação de Maria Bernadette, que o impacta muito: eu sou a Imaculada Conceição. Então, Imaculada Conceição, para Kolbe, é o sonho de Deus realizado numa criatura humana. De todas as criaturas humanas, Maria é a que mais se aproximou, é a que alcançou a maior plenitude possível aos humanos na comunhão, na intimidade, na conformação com a vontade de Deus. Portanto, Kolbe vê na devoção a Maria a milícia da Imaculada, palavra hoje tão usurpada, o exército de Maria, ainda que seja uma nomenclatura da época, bélica, mas nós poderíamos então usar uma palavra medieval, que Kolbe também usa, os cavaleiros da Imaculada, que é o amor, o devotamento por uma donzela, por uma causa nobre, né? A cavalaria é uma questão de nobreza. Então, Maximiliano propõe a devoção à Imaculada como um mergulho na vida trinitária. Ser de Maria, consagrar-se a Maria, porque ela é o ideal mais vivo de pertença a Deus. Ele chega a dizer assim no escrito 647: o vértice do amor da criação que retorna a Deus é a Imaculada. O ser sem marca de pecado, sem mancha. Ela é toda bela, ela é toda de Deus. Nem um instante a sua vontade se distanciou da vontade de Deus. Ela pertence sempre e livremente a Deus. Nela,
acontece o milagre da união da criação com Deus. Maria é a criação renovada. Portanto, a Mariologia de Kolbe é cristocêntrica e trinitária. Na relação com o Pai, Maria é fruto da nova criação. Fomos predestinados no amor, a ser santos e irrepreensíveis no amor. Na maternidade, também a relação de Maria com o Filho, que é gerado por Maria. Maria também nos gera na sua intercessão e faz de nós geradores de Cristo. Nós também, São Francisco vai dizer na Carta aos Fiéis, geramos Cristo em nós. E na união com o Espírito Santo, ela como esposa, a obra da santificação e da salvação. E um acento, hoje em muitos grupos católicos, em muitas sensibilidades eclesiais, se retoma com muita força o Tratado da Verdadeira Devoção, de São Luís Maria Montfort. Kolbe elogia, Kolbe conhece, cita algumas frases do Tratado da Verdadeira Devoção, mas ele faz um caminho próprio. Como o senhor citou, a consagração à Imaculada, a devoção de Kolbe não é intimista e não visa somente a santidade pessoal. O fim da consagração à Imaculada não é a pessoa ela mesma, mais santa, mais ilibada, moralmente impecável, não, é a missão. Na espiritualidade de Kolbe, conquistar o mundo inteiro a Cristo pela Imaculada. Por isso, rádio, TV, Japão, China, Índia, não há limites, não há fronteiras para o amor. Por isso, é uma espiritualidade, é uma Mariologia em caminho. E Kolbe diz que cada tempo terá que atualizá-la, é profundamente histórica, encarnada. Ele diz explicitamente, eu agora busco o que eu recebi como tradição, não tradicionalismo, mas uma tradição viva da igreja. Eu procuro, para o nosso tempo, continuar esse fio de ouro, ele usa essa palavra, esse fio de ouro da devoção à Imaculada, presente na ordem franciscana conventual. Nós temos, cada tempo tem que dar o seu acréscimo, tem que atualizar. Então, é uma tradição viva, não fossilizada, que busca, colhendo os sinais dos tempos, usando uma expressão do Concílio Vaticano II, atualizar essa relação com a Mãe do Senhor, com a Imaculada, e nela uma relação com a Trindade. Na história, nesse momento, Kolbe viveu num momento, como dizíamos no outro episódio, né, da nossa série, já pode dizer até de série, padre. Kolbe vive uma Mariologia que cada vez mais vai buscando o diálogo com a teologia, né? Teologia da criação, com a teologia trinitária, uma Mariologia que vai amadurecendo até chegar ao Vaticano II, colocando novamente Cristo como centro e se purificando, né, também de tantas visões equivocadas e meramente devocionais, né, recuperando a Bíblia, a patrística. Então, Kolbe vive isso. Eu posso dizer, sem medo de errar, que Kolbe é um dos grandes mariólogos do começo do século passado, né, da primeira metade do século passado, e que traz uma Mariologia existencial, mística e missionária. Isso que o senhor disse é fundamental. Não se entende a Mariologia de Kolbe, não se entende a milícia da Imaculada e a consagração à Imaculada sem essa dimensão missionária. Eu sou da Imaculada para que, através dela, todos sejam de Cristo. Eu acho que essa Mariologia missionária de Kolbe, né? Ela foi selada realmente com o sangue dele, com a morte dele, né? Mas foi selada também com todo, eu acho assim, a beleza de um homem que viveu com entusiasmo a sua consagração missionária, a sua consagração mariana, né? Acreditando para além de todas as possibilidades, como você disse, né? É um homem que não via, parece que obstáculos, não via que estava faltando dinheiro, não via que japonês é difícil demais, parece que ele não via dificuldade nenhuma, né? Ele estava apontando para frente
E, ao mesmo tempo, na hora que ele percebe que tudo aquilo ele vai ter que transformar numa oferta da vida dele, né? E a oferta da vida dele não foi pelo mundo todo, não foi gloriosa, foi por um pobre operário que estava ali chorando a possibilidade de repente morrer e perder sua família. Então, eu fico assim, há de um lado um entusiasmo fora do comum, há essa potencialidade de heroísmo espiritual da parte dele, né? E a gente perceber que por detrás de tudo isso, Gilson, essa presença, ou ele viver praticamente dentro do mistério da Imaculada Conceição, né? É como se ele já tivesse, através do mistério da Imaculada Conceição, já vivendo no mistério da própria Trindade. E me agrada demais esse pensamento bonito que você disse para a gente, entende? Praticamente ele vê Jesus, alfa, ômega, como sendo uma criação que Deus está ainda elaborando, né? Deus está criando a humanidade. Lá o ponto final é o filho dele, né? Mas nesse meio do caminho ele vai colocando certas marcas, né? E quem vai acompanhando esse trajeto da história se chama a Imaculada Conceição, né? Uma criatura que já ficou toda de Deus e pronto, mergulhou no mistério da Trindade, mas, e isso que eu acho muito bonito, Maria também é aquela que está mergulhada na história humana. Não há um momento na vida da história da igreja que Maria não esteja presente, né? E quando a gente fica muito distante com isso, com aquilo, Nossa Senhora está lá no meio do povo simples, está lá na devoção daquela velhinha, Nossa Senhora está lá numa imagenzinha dentro de casa, numa figura. Eu acho assim que essa presença é muito importante. E para mim, então, foi uma surpresa ver Maximiliano Kolbe, sabe? Esse dinamismo, porque a imagem do martírio, do sofrimento, né? Falei, meu Deus do céu, para chegar lá, ele vivenciou etapas da sua vida, que foi desde a infância, né? Afinal, ele viveu quantos anos ao todo? Quando ele morreu? 47. Ele morre com 47 47 anos. anos. Muito pouco, né? Muito pouco. A gente com 47 anos estaria ainda pensando o que eu vou fazer, né? E ele já tinha feito. É impressionante o dinamismo que faz uma vida produzir tanto, né? Apesar de ter sido talhada, cortada, porque eu tenho certeza, né, Gilson, de que ele tinha sonho demais ainda pela frente, né? E aí que está o segredo, Padre Ulisses. Ouvindo o senhor nessa reflexão, me vêm duas coisas. Primeiro, que quando ele é levado para o campo de concentração, ele diz aos frades: eles podem destruir as barracas, os barracos, o convento, né? Eram barracas de madeira. Eles podem destruir a cidade da Imaculada, mas eles não a destruirão, porque a cidade da Imaculada, a habitação da Imaculada em nós, o amor à Imaculada, o levamos no nosso coração. Onde houver um consagrado à Imaculada, ali estará a cidade da Imaculada, o reinado da Imaculada. Qual é o reinado da rainha? O reinado da rainha é o rei, é o reinado de Jesus. E ele, saindo, disse aos seus irmãos: não esqueçam o amor. A única força criativa é o amor. O ódio não é uma força criativa. Então, no Brasil de hoje, com totalitarismos, com negacionismo, com as populações, minorias, como no tempo de Kolbe, quem ia para o campo de concentração? Os ciganos, os judeus, as mulheres, né? Crianças, idosos. Então, nesse tempo que nós vivemos, onde a vida humana corre tanto perigo, onde a vida humana, guerras infindas, fanatismo religioso, onde nós vemos ressurgir fantasmas do século passado, os campos de refugiado, essas formas de governo que tem no radicalismo, né, religioso, que em nome de Deus matam, a violência em nome de Deus. O Papa Francisco tem nos falado disso de forma tão aberta e forte. Kolbe tem muito a nos ensinar, para que a gente não esqueça, Padre Ulisses, o inferno que foi Auschwitz. Não há nada de romântico, não há nada de bonito, onde centenas de vidas são dizimadas por preconceitos, ideologias. Então, de fato, a Mariologia de Kolbe, a vida de Kolbe, Kolbe não teoriza sobre o amor.
ele ama. Kolbe não fala sobre dar a vida. A sua vida foi uma constante entrega na missão no Japão, nas 14, 16 horas girando uma máquina impressora, na escuta dos seus confrades, nos seus jejuns, nas suas penitências. O martírio não se improvisa. Kolbe não morreu no dia 14 de agosto de 1941, há 80 anos atrás. Ele foi morrendo um pouco cada dia, ao seu egoísmo, à sua vaidade, ao seu desejo de autonomia sem os irmãos, que é um grande perigo, ser famoso, ter dinheiro. O popstar de hoje, né? Sim. O popstar que nos atrai tanto e que é um risco tremendo na vida, né? Mas você coloca também todas essas situações que a gente vive, que a gente achava, já superamos, porque quando você fala em Auschwitz, quando a gente fala na Segunda Grande Guerra Mundial, genocídio, é uma vergonha para a gente como ser humano que isso tenha acontecido. Não podemos perder a memória, né? Não podemos. Eu acho que hoje, Frei Gilson, quase que a sociedade sofre de um Alzheimer social, né? Aquilo que aconteceu no ano passado, há 10 anos, a gente não se lembra e não vê que tudo pode se repetir pior ainda, né? Não podemos. Acho que é uma coisa que essa nossa forma de lidar com as situações, de trabalhar, né? Eu acho que é muito importante a gente perceber, né, como a história, né, ela pode ser trabalhada com Deus, olhando para Deus, para ver o que Ele quer da nossa história, ou na hora que nós nos desconectamos de Deus, acontecem atrocidades, e não importa se foi no século IV, V, ou se é no século XXI, XXII, vai acontecer. Desconectado de Deus, o ser humano vira algo que nós não podemos chamar de animal, porque ofenderíamos os animais, né? A crueldade, a desumanidade. A gente se une, porque eu vejo assim, esses homens como Maximiliano Kolbe, se você vai dar uma primeira qualidade para ele, eu tenho certeza que a primeira qualidade, quem era ele? Era um ser humano muito humano. Um perito em humanidade, exuberante em humanidade. Impressionante, né? Os nossos santos, primeiramente, foram ótimos seres humanos, né? Assim, imersos, e para mim, me entusiasma esse aspecto missionário, ardoroso desse homem, sabe? Hoje eu vejo muita gente que busca novamente certos movimentos para se proteger, né? Para mim, para consumo pessoal, como se fosse um celular, né? E esses homens não tinham nada. O que tinha, repartia e produzia para os outros. Eu acho maravilhoso. Tem um escrito dele, Padre Ulisses, que ele diz assim: quisera eu ser reduzido ao pó, e sim, que as minhas cinzas fossem lançadas ao mundo por amor da Imaculada. E isso aconteceu. Ele foi cremado, como centenas e milhares, sim, e dele restou o pó. Ou melhor, né, do seu corpo, porque dele restou o seu sonho, o seu legado. Então, os escritos de Kolbe é um modo de você entrar diretamente em contato com ele, com essa espiritualidade, e o Senhor me deu a deixa, né, você jovem, que também tem sonho, tem sede de amor, você que não quer ter uma vida medíocre, você que quer fazer da sua vida uma obra-prima, como Deus sonhou, quis e quer que ela seja, procure-nos. O nosso site, Franciscanos Conventuais, se você quer conhecer a nossa vida, se você deseja continuar essa aventura de Kolbe, não esqueça o amor não morre jamais. Se você também tem sede de paz e de bem, se você também acredita num mundo reconciliado, onde todos somos iguais, e não existe uma dignidade, um título maior do que ser humano. Então, venha, una-se a nós, tem lugar para você. O sonho de Kolbe não morreu. A cela está aberta. Uma rajada de luz iluminou Auschwitz e hoje os porões da nossa humanidade, essa escuridão tremenda que nós vivemos, sobretudo no Brasil, pode ser iluminada pela única força criativa que é o amor. Exatamente. Gilson, mais uma vez, muito obrigado a você por essa partilha, entende?
e já vou convocar você para mais vezes a gente poder conversar um pouco. E fica realmente esse imenso convite a todos vocês que estão acompanhando a gente, né? É tão importante, tudo aquilo que a gente, de alguma forma, recebeu de Deus como herança de fé, ou tudo aquilo que ele vai descobrindo ao longo da nossa vida, entende? Isso aí só vale a pena se se transforma em missão, né? E missão é irradiação, missão é esse gosto que a gente tem, né? Eu vou consumir minha vida por aí, eu vou entregar o que eu posso, as minhas forças, porque é isso que dá significação para a vida. Não é a quantidade de saber, não é a quantidade de bens, não é a quantidade nunca nos enriquece, né? Agora, a significação da vida, ainda que seja pouquinho, dando sentido, aquilo gera demais. Veja aí a vida de Maximiliano Kolbe, como foi uma vida que está gerando. Ele praticamente não morreu. O sonho dele continua e vai continuar, né? E é muito bom que ele se une a nós, se une à nossa Academia Marial, nesse amor imenso à Imaculada Conceição, a obra-prima de Deus para nós, né? E a gente celebrou a Assunção de Nossa Senhora exatamente para dizer, olha só, entende? Para onde Nossa Senhora quer nos convidar. Ela quer que a gente viva a vida em Assunção, subindo para Deus. Gilson, muito obrigado, viu? Aí pode dar só uma palavrinha final para a gente poder encerrar mais uma vez esse momento de diálogo, de bate-papo nosso. Querido Padre Ulisses, querida equipe, Academia Marial, você que hoje nos acompanha, eu termino com palavras de Kolbe. Sobre a Imaculada ele diz que ela viva e opere em nós e por meio de nós. Que ela mesma ame a Deus com o nosso coração. Que nós pertençamos a ela sem nenhuma restrição. Eis o nosso ideal. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Muito obrigado, Jesus. Fique com Deus, viu? E com a Mãe Imaculada. E você também, meu irmão e minha irmã, continue. Continue esse amor profundo a Maria, Mãe Imaculada. Continue e aprenda de Kolbe esse amor missionário, esse amor inquieto de quem quer levar para todo mundo aquilo que Deus prepara e deseja que toda a humanidade possa participar. Ela é imaculada, nós somos maculados, mas devagarinho Deus vai também nos imaculando. Ele vai trabalhando e o Espírito Santo que fez Jesus nascer em Maria, ele faz também Jesus e tomar conta de todo o nosso ser, tomara que de toda a sociedade, né? Mas que brote no coração dos nossos jovens essa vocação bonita, entregar a vida. Tenho certeza que Deus não vai exigir que a gente seja martirizado como corpo, mas que a gente possa gastar assim, suavemente a nossa vida com gosto, com garra, em benefício do outro. Fique com Deus, muito obrigado pela sua atenção.